tua voz em direito. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao novo episódio do podcast A Tua Voz em Direito, realizado em colaboração com Fundação Portugal para os portugueses que vivem na Polónia. Eu sou Ernestina Niemiec, sou advogada polaca e hoje vamos continuar a conversa sobre a criação da sua própria empresa e os passos necessários para o fazer. Portanto, quais devem ser os passos a dar se decidir criar uma atividade econômica? Começa por escolher o nome da sua empresa. Ao registrar-se como empresário no Registro Central de Atividades e Informações Empresárias, deve indicar o nome sob o qual vai exercer a sua atividade. O nome deve incluir, pelo menos, o seu primeiro e último nome no denominador, por exemplo, João Coelho. A ordem é importante. Quando introduzir o seu nome, indique primeiro o seu nome próprio e depois o seu apelido. Pode juntar outros elementos ao seu nome e apelido, por exemplo, descrevendo o perfil da sua empresa, João Coelho, Serviços de Impressão, ou indicando o local onde é gerida. A sua alcunha ou qualquer outra expressão extravagante também pode ser um elemento adicional. Lembre-se, uma pessoa singular só pode ter uma entrada no Registro Central de Atividades e Informações Empresárias. Não pode ter várias empresas em nome individual registradas em seu nome, mas pode exercer diferentes tipos de atividade sob uma única inscrição. Segundo, escolha o endereço de empresa. Pode exercer a sua atividade a partir de um ou mais locais fixos, como uma loja, um escritório, incluindo um escritório virtual ou de coworking, na sua própria casa ou sem endereço fixo, por exemplo, se prestar serviços diretamente no local de um cliente. Tem toda a liberdade nesta matéria. Mas nota importante, deve possuir o título de bens imóveis cujos endereços indica ao Registro Central de Atividades e Informações Empresárias. Em terceiro lugar, selecione um código da classificação das atividades na Polónia. O empresário que registra uma empresa deve atribuir a sua atividade a um código específico na classificação polaca de atividades. Os códigos são utilizados nas estatísticas públicas, mas têm também uma grande importância prática. Por exemplo, alguns códigos estão ligados a formas específicas de imposto, a obrigação de utilizar uma caixa registradora fiscal ou ao registro do IVA. Procure o código que melhor se adapta ao que pretende fazer. Escolha um código principal, ou seja, relacionado com a atividade que lhe deverá trazer mais rendimentos e qualquer número de códigos adicionais. Quarto, verifique se precisa de alguma concessão. Regra geral, os empresários podem exercer a sua atividade livremente, ou seja, não precisam de autorização de ninguém para exercer uma determinada atividade. No entanto, por vezes, é necessário possuir determinadas licenças profissionais, ter determinado equipamento ou condições de instalação para poder desenvolver uma atividade. Existem ainda algumas questões que devem ser discutidas com um consultor fiscal ou um contabilista, nomeadamente deve escolher uma forma de imposto sobre o rendimento, verificar se tem de pagar IVA,
decidir como fazer a sua contabilidade e que a conta bancária a utilizar, ou analisar as condições para a segurança social a pagar como empresário. Obrigada e voltamos daqui a uma semana. Se quiseres mais informações, podes contatar por e-mail para info@efportugalia.com. Siga-nos no LinkedIn, Spotify, YouTube e outras plataformas.